A gente segue nossa conversa falando um pouco mais, inclusive, sobre o movimento de ontem entre o ministro Dias Toffoli questionando o trabalho da Polícia Federal, de certa forma, as críticas que surgiram ontem, trazendo aqui, inclusive, a resposta que a Polícia Federal, que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu para o caso, dizendo que o prazo que tinha sido determinado, que o ministro alegou que foi desrespeitado, não foi cumprido por motivos operacionais, como a atualização de endereços de alguns dos alvos da operação de ontem. O Andrei também citou o alto poder aquisitivo dos investigadores e disse ter comunicado antes dessas questões que foram levantadas pelo Toffoli, que ele tinha já informado o próprio ministro. O diretor da Polícia Federal reclamou ainda que impedir a corporação de analisar o material apreendido imediatamente depois da operação pode atrapalhar a investigação que estamos vendo é muito complexa e está trazendo aqui uma grande análise, um grande debate em torno disso. As medidas cautelares cumpridas pela PF ontem, a gente lembra, já tinham sido solicitados pelos investigadores à Justiça, inclusive antes, como vem sendo revelado pela imprensa, então colocando em xeque um pouco as dúvidas levantadas por Toffoli. A gente convidou para ajudar a gente nessa tradução o jurista Pedro Serrano, professor da Faculdade de Direito da PUC, a quem eu agradeço a presença por aqui. Professor, queria começar te ouvindo sobre esse embate do momento e entender qual que é o caminho, o melhor caminho, de certa forma, de se acalmar essa situação que está na mira do presidente Lula de que se resolva. A gente sabe também que tem um grande sigilo em torno do caso. É um caminho tirar sigilo de parte dessas informações para entender, de alguma forma, as motivações que estão por torno desses embates? Um bom dia para o senhor. Bom dia. Realmente, a população, nós que estamos de fora, ficamos assim, um pouco aturdidos, porque me parece que, de um lado, o ministro Toffoli, se são corretos os fundamentos que ele deu, fáticos, a admoestação, digamos assim, que ele fez à Polícia Federal, ele tem razão, né? A polícia, quando recebe uma ordem dessa natureza, de aprisionar pessoas e de realizar medidas cautelares em geral, tem que agir rápido, né? E como essas pessoas já estavam sendo investigadas, me parece evidente que elas deveriam já estar tendo algum tipo de monitoração mínima, endereço atualizado, etc. A polícia deveria ter feito isso antes. Então, assim, colocando claramente, me parece que a crítica do ministro, nesse aspecto, tem fundamento. Por outro lado, não me pareceu compreensível não se permitir à Polícia Federal que tenha acesso a esses documentos e realize a investigação de forma plena, né? Não há... É evidente que o Ministério Público, por exemplo, tem uma certa capacidade de investigação, tem um papel de ser o órgão que realiza a acusação, etc. e tal. Mas a realidade é que não há, na estrutura de Estado, um ambiente que consiga realizar a investigação com a eficiência da polícia, que são treinados para isso, né? Portanto, me parece uma decisão estranha. Quer dizer, é quase que um impeditivo da polícia realizar o seu papel fundamental, que é o de investigar os fatos, né? Então, eu acho que houve, vamos dizer, equívocos de ambos os lados, há uma tensão, essa tensão precisa se desfazer em favor da investigação e precisa se permitir à polícia que seja a polícia, que ela realize a investigação. Por favor. Doutor, posso... Pode ir, Carla. Vai, Sá. Não, vai. Tá, desculpa, aqui deu um delay aqui. Doutor, bom dia. O senhor pontuou aí que dos dois lados parecem ter erros e razões, né? E que a gente chega no momento em que, olhando para o Supremo Tribunal Federal, que hoje é alvo, já não de hoje, na verdade, né? Já é alvo de muitas críticas por uma parcela grande da população brasileira, principalmente os ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, que já tinham aí esse antagonismo com o STF. Essas decisões, o atual presidente Edson Fachin fala em código de conduta, mas há também uma resistência na corte em relação a isso. Como é que o senhor vê a atuação do Supremo como instituição? O que dá para fazer na sua visão? O que é possível? O que a sociedade tem que cobrar? O que a imprensa tem que cobrar do Supremo Tribunal Federal para que a gente diminua o número de críticas a essas decisões individuais aí de alguns ministros? Bom, o Código de Conduta é uma necessidade. E não é nada novo, não é nada próprio do Brasil. Os Estados Unidos aprovou há poucos anos
um código de conduta da Suprema Corte, a Alemanha tem código de conduta. Quer dizer, você tem, eu diria que quase todo mundo livre, todo mundo democrático, etc., tal como se costuma falar, tem códigos de conduta para os seus tribunais, né? Acho que deveria haver código de conduta não só para o STF, mas para qualquer tribunal do país, né? O STF é o tribunal com mais visibilidade, né? Os outros tribunais também têm problemas, né, nesse ambiente, ou seja, vamos dizer assim, no ambiente de comportamentos que não são regrados pelas leis, mas que são inadequados de uma corte assumir. Um código de conduta serve para isso, né? Código de conduta para evitar corrupção, evitar crime, não precisa, porque já tem a lei que torna crime, que torna ilícito, né? Agora, o código de conduta ele é muito adequado para evitar situações que não são ilegais, mas que são inconvenientes do judiciário ter, né? Então, eu acho que para isso é importante haver esse código de conduta, não só no STF, todo tribunal deve ter. O STF, desde que passou a televisionar os seus julgamentos, que no caso, por exemplo, das ações de inconstitucionalidade é algo compreensível, mas até hoje eu não entendi, por exemplo, televisionar julgamento penal, né? Mas, de qualquer forma, passou a televisionar seus julgamentos, passou a ter uma publicidade grande, virou muito alvo de críticas, etc., né? Às vezes até exageradas ou feitas de forma mais amadora, etc. e tal. Mas, como regra geral, o judiciário numa democracia constitucional é o último a decidir. A única forma que você tem de evitar erros é você fazer crítica. Portanto, tem que haver uma abertura de quem é juiz, magistrado, ministro, a receber críticas às suas decisões. Tem que haver essa abertura de espírito, porque o judiciário controla as decisões do legislativo e do executivo, mas ninguém controla as decisões terminativas do judiciário, porque elas são terminativas. É a última a decidir, como se costuma falar de uma forma jocosa, é o último a errar, né? Então, a única forma que tem de ter algum tipo de controle de erros é a crítica. Então, os ministros têm que ter tolerância em relação a essa crítica e tem que ouvi-las. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, ouvir, em especial, eu diria, e aí não é corporativismo, é questão de conhecimento, né? Tem que ouvir, em especial, as críticas da comunidade jurídica, da comunidade especializada. Pedro, professor Serrano, bom dia ainda, desculpa. Fazer um questionamento para o senhor que vai um pouco além da operação, mas ainda tem o Supremo como foco. O ministro Alexandre de Moraes está fazendo uma investigação sigilosa a respeito de supostos vazamentos no COAF e na Receita, a respeito de dados, né, de familiares de ministros do Supremo. E aí, uma das informações lá, duas das informações, uma é com relação ao contratos e pagamentos da própria esposa dele com o Banco Master, daquele caso que ficou famoso, né, aquele caso polêmico daquele contrato com o Banco Master, e também depois a participação de familiares do ministro Toffoli num fundo, né, que tinha relação também, tinha conexão indireta com o Banco Master, né? Como é que o senhor vê, no caso, a figura do próprio ministro Alexandre de Moraes, tocando essa avaliação, essa ação, assim? Isso não poderia configurar também conflito de interesse? Eu creio que o mais adequado seria destinar a outro ministro conduzir essa questão, né? Efetivamente, não se pode investigar ministro do Supremo sem uma ordem de outro ministro do Supremo. Então, há um abuso de autoridade se houve alguma investigação no campo que, vamos dizer, que introduza, que seja uma pré-investigação penal. Não pode nem haver isso sem autorização de outro ministro do Supremo. Isso é uma garantia essencial para o judiciário poder ter independência, né? Agora, eu creio que a investigação, se existiu ou não essa pré-investigação de caráter penal, ela cabe a outro ministro. O segundo aspecto é que no campo tributário é possível, sim, por exemplo, esse escritório ser investigado pela Receita, porque no campo tributário a Receita tem a plena possibilidade de investigar, desde que seja estritamente no campo tributário. A Receita não pode ter papel de fazer investigações penais. Professor, aproveitando, inclusive, a gente trazendo tanto o caso do Moraes
quanto do Toffoli, é claro, é natural que se fale muito da repercussão na opinião pública como um todo dos dois casos, e a orientação do Código de Conduta justamente para se acalmar essa discussão. Queria ouvir no sentido do senhor o que a gente pode ter de respostas institucionais para conter dentro da conduta dos ministros. Eu estava puxando aqui um pouquinho também, falando especificamente do caso do Toffoli, a questão do foro privilegiado nesse caso. Falava-se no começo, para a justificativa dele, do nome do deputado João Carlos Barcelos, que não entrou, de certa forma, a gente já está na segunda operação do caso e não apareceu ainda. Como que a gente pode discutir o foro privilegiado nesse caso, fazendo sentido ou não? Questões que podem ser usadas até como margem para discursos de ataque à corte aqui. Como que a gente pode falar do caso do foro privilegiado também? Veja, essas questões, esse é um debate jurídico e o debate jurídico ele tem saído do território próprio do direito e ocupado espaços midiáticos aqui no Brasil e no mundo. É um problema que nós temos na democracia constitucional que a gente não sabe direito como resolver, né? Tem um grande pensador do direito, um sociólogo jurídico, Niklas Luhmann, que ele fala que uma sociedade democrática é uma sociedade hipercomplexa que se caracteriza como um grande ambiente de comunicação, o que caracteriza a sociedade democrática contemporânea, né? É um grande sistema de comunicação, e dentro desse sistema comunicativo existem subsistemas que precisam ter comunicação, relação entre si, mas também precisam ter âmbitos de autonomia, uma lógica autônoma. O sistema de justiça ele funciona pela lógica, ou deve funcionar, pela lógica do lícito e ilícito. Ele não funciona por outra lógica. O sistema de comunicação social, deve funcionar pela lógica da notícia não notícia. Nós não podemos deixar a lógica da notícia ou não notícia invadir o âmbito do lícito e ilícito. Juiz não deve julgar para agradar. Juiz não deve julgar pela maioria. Juiz deve julgar pura e simplesmente aplicando a ordem jurídica. É um juízo de aplicação, né? Agradando ou não, né? Quando nós temos que ter, todo mundo fala corretamente de mecanismos de autocontenção do judiciário, precisa haver mesmo. Mas precisa também haver mecanismos de autocontenção do sistema de comunicação social da mídia. Precisa haver mecanismos de autocontenção e entender que, primeiro, o juiz erra, faz parte, e o erro tem que ser apontado com equilíbrio e de forma precisa. Segundo, não se pode querer julgar o que é o juiz bom, o juiz mau, de acordo com critérios da notícia ou não notícia. Por várias razões, diversas razões, inclusive porque... Desculpe. Alguém está ligando para o doutor muito solicitado nesse período? Por favor, doutor, pode continuar. Inclusive porque o tempo da notícia não pode ser o tempo da justiça. Vocês produzem uma notícia e cumprem um relevantíssimo papel na democracia, a mídia é uma instituição privada da democracia, de trazer a público informações que muitas vezes os homens de poder querem manter sem publicidade, né? Então vocês têm esse relevante papel, mas a mídia não produz juízos de justiça e nem deve produzir porque não tem o tempo necessário. Você precisa, hoje em dia não é nem que você produz a notícia para o jornal que circula amanhã. Você produz a notícia just in time aqui na mídia social, etc e tal, né? E esse não é o tempo da justiça e nem deve ser o tempo que a justiça deve funcionar, por exemplo. Porque a justiça tem que levar em consideração defesa, direitos humanos, devido processo legal, tem uma forma de decidir própria. E tem conteúdos de decisão que nem sempre são simples. Para o leigo pode parecer simples, mas o leigo não consegue ter acesso ao processo, não tem noção da sofisticação do debate que está por trás daquele tema. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez falar algo que seja inadequado nesse ambiente aqui, mas é que nós temos que pensar também em mecanismos de autocontenção da mídia em relação ao judiciário para poder existir a democracia constitucional.